Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre o iluminismo. O iluminismo que foi um fenômeno político, econômico e social de plena Idade Média, que vai surgir para quebrar certos tabus colocados pela Igreja. Então, veja só. O movimento iluminista a gente pode definir como um movimento filosófico, intelectual e científico que contrariou as bases do antigo regime. O antigo regime, na verdade, ele é caracterizado pela dominação total da igreja sobre a sociedade. Então, o iluminismo, ele vai surgir para quebrar determinados tabus, né? Ele vai tentar buscar explicar determinadas coisas que antes só se dava explicação por meio religioso, né? No movimento iluminista, vai tentar explicar por meio racional, tanto que a principal característica do iluminismo é a razão. E é por isso que tem também esse nome, porque, segundo os iluministas, a Idade Média ela é considerada como Idade das Trevas, porque a sociedade vive à margem de uma determinada instituição. Então, o movimento iluminista, segundo esses iluminados, o movimento iluminista veio para iluminar a sociedade, trazer uma razão para tudo que acontecia no mundo, uma explicação lógica, né? Tanto que nós caracterizamos o iluminismo também pela logicidade de determinados fatos, de determinados acontecimentos. O movimento iluminista ele vai surgir no século XVIII, primeiro na Inglaterra e depois vai se espalhar para outros países, como por exemplo a França, que é onde vai ter o auge do iluminismo. E ele vai representar basicamente a forma da burguesia interpretar o mundo, porque veja só, o antigo regime, além de ser um período da história onde toda explicação se dá por meio da religião, ele também vai enfatizar a figura do nobre como sendo um ser superior aos demais, até porque ele é escolhido por Deus e por isso mesmo, até na forma de governar, ele deve governar de forma absoluta. Então, o iluminismo surge para tentar quebrar todos esses tabus que é imposto pelo antigo regime, ou seja, pela nobreza feudal, pela dominação da nobreza feudal. O iluminismo ele vai ser um movimento de expressão de pensamento, ou seja, vai tentar procurar explicar todos os fenômenos que acontecem é, na sociedade, né? É baseado nas aspirações da burguesia, que são os comerciantes, porque, como eu disse a vocês, no antigo regime, o privilégio era dos nobres. Então, a burguesia vê no movimento iluminista uma forma dele também subir ao poder. É tanto que um dos principais patrocinadores do movimento iluminista vai ser justamente a burguesia, que são os comerciantes que não têm nenhum privilégio. A principal crítica do iluminismo é justamente ao regime absolutista que é imposto no antigo regime, ou seja, que diz que uma determinada pessoa deve governar a economia, a política e a sociedade de forma absoluta, porque assim é Deus quem quer, porque Deus o que quis assim, né? Então, o iluminismo ele vai tentar desmistificar essa ideia de privilégio de classe, né? Essa falta de liberdade religiosa e econômica, essa subjugação de um povo sobre o outro. A ideia do pensamento iluminista, resumidamente, é que a sociedade seja uma sociedade pensante, capaz de escolher seu próprio representante de forma livre, de forma individual, uma sociedade onde mostre o homem como sendo centro de todos os acontecimentos, de todos os fenômenos que ocorrem no mundo e não uma explicação divina. É tanto que nós podemos caracterizar também dentro do sistema iluminista o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de todas as ações, ao contrário do antigo regime que prega o teocentrismo, que é Deus como centro de todas as coisas. A gente pode ver aqui as principais características do iluminismo, que é o racionalismo, né? Sociedade pensante, capaz de tomar suas próprias decisões por meio do pensamento, por meio das suas ações. O cientificismo, ou seja, a explicação lógica e coerente para todos os fenômenos, como por exemplo, algumas doenças que assolavam a Idade Média,
que existia a explicação do antigo regime era que era castigo divino. No iluminismo ele pôde provar que a lepra, por exemplo, se dava por determinadas reações do organismo e que poderia ser curada. Que no antigo regime dizia-se que a lepra não tinha cura. As pessoas tinham, tanto que as pessoas morriam, acabavam morrendo isoladas da sociedade, porque era considerado coisa de outro mundo, uma explicação religiosa. O anti-absolutismo, né, eles eram contrários ao sistema absolutista de dominação de um único ser. Né? Eles pregam a liberdade, a divisão dos poderes, como vocês vão ver, pensadores iluministas que vão pregar essa ideia da divisão dos poderes. O anticlericalismo é a ideia de o clero dominar toda a sociedade, né, ser responsável por tudo que acontecesse na sociedade, por vida e morte. Ele diz que o homem é responsável por suas ações e não um determinado grupo religioso. E também a defesa das liberdades individuais, para o iluminismo, cada ser humano é único e cada ser humano detém seu destino, tem seu livre-arbítrio. Na sociedade antiga, no antigo regime, o homem todos os acontecimentos se dão em torno de uma coletividade. Não existe uma liberdade individual, mas existe todo um acontecimento coletivo. As principais críticas também com relação ao regime ainda se dá em meio da intolerância, né, que não se aceitava outra resposta a não ser a resposta pregada pela igreja, o obscurantismo e superstições, como a ideia de que tudo acontecia, devia ser por meio tudo que acontecia era castigo divino. Né? Por isso que a Idade Média foi considerada a Idade das Trevas, que vivia na escuridão. Então, o sistema iluminista veio para iluminar, né? Explicar determinados fenômenos, determinadas superstições que a sociedade tinha. Criticava também as desigualdades sociais, né? Que existia, por exemplo, entre senhores feudais, nobres, servos e assim por diante. O Estado absoluto, a ausência de liberdade e o predomínio de determinadas ideias religiosas. As principais propostas do absolutismo giravam em torno de uma tolerância maior, né? A igreja ter mais tolerância com determinados pensamentos. A razão, né? Procurava-se que a sociedade tivesse mais possibilidade de pensar, né? Surgisse uma sociedade pensante, buscasse a igualdade, a separação de poderes, que vocês viram que o poder no antigo regime era um sistema absolutista, onde apenas uma pessoa dominava a economia, a política, a sociedade, o executivo, o legislativo e o judiciário. Propunha-se no iluminismo que os poderes fossem divididos, alguém para governar o executivo, outro para governar o legislativo e o outro para governar o judiciário. Uma educação laica, ou seja, uma educação voltada para propostas de conhecimento, por explicação racional, uma educação voltada para a ciência e não para a religiosidade, que todo mundo sabe, durante a Idade Média, o estudo, o conhecimento se dava por meio de explicação religiosa. Então, o iluminismo procurava-se modificar esse pensamento, voltar um saber, que se tivesse um saber voltado para a cientificidade, para a ciência. E a separação da religião, que no movimento do antigo regime, Estado e Igreja era a mesma coisa, né? Não havia separação, um dependia do outro para sobreviver. Então se propunha no iluminismo a separação da religião com a política. Os principais influenciadores desse movimento a gente pode ter como exemplo Descartes, né, que a principal característica da teoria de Descartes era o racionalismo filosófico moderno, a primazia da razão, a busca pelo conhecimento, pelo saber, pelo questionamento. Locke é um outro pensador que propõe o empirismo, né, o conhecimento através da experiência. Segundo Locke, todo conhecimento se deriva de uma determinada experiência realizada. Como se pode dizer, uma ação gera uma reação.
Newton, que era a teoria mecanicista, que é a chamada lei da gravidade, né? Com o iluminismo, o mundo não é mais explicado por Deus, e sim por a razão. É tanto que nós temos a saída do teocentrismo, Deus como centro, para o antropocentrismo, que é o homem como centro. Veja aí, essas são as imagens, né, os retratos de alguns pensadores iluministas, uns intelectuais iluministas, como René Descartes, John Locke e Isaac Newton. Aqui nós temos também alguns pensadores iluministas, como Voltaire, né, que viveu entre 1694 a 1778. O que é que Voltaire defende? A monarquia constitucional, as liberdades individuais e o livre comércio. Defende os interesses da burguesia francesa. Ele produziu alguns livros, como, por exemplo, as Cartas Filosóficas em 1734. É tanto que uma das citações mais conhecidas de Voltaire é: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Né? A livre expressão, ele está tentando mostrar a a liberdade de escolha da sociedade, uma sociedade pensante e capaz de ter suas próprias escolhas. Aqui nós temos Voltaire, né, como a gente já acabou de falar. Montesquieu é um segundo pensador iluminista que tinha como obra, né, um dos seus livros escritos foi O Espírito da Lei, criado em 1748. Montesquieu propôs a divisão dos poderes. Como eu falei para vocês, esse era um ideal do movimento iluminista, que o mundo não se girasse em torno de um governante absolutista, e sim de a divisão dos poderes, cada um com um determinado poder, o executivo, o legislativo e o judiciário. Veja que Montesquieu é um filósofo, né, um pensador iluminista muito à frente do seu tempo, um que já propôs, em plena Idade Média, essa divisão dos poderes que nós temos na atualidade. Montesquieu foi o responsável, na verdade, pela criação, né, pela teoria da divisão dos poderes. Ele defendeu muito o liberalismo político, a ideia da liberdade política, e uma das citações mais conhecidas dele é: só o poder limita o poder. Né? Para ele, para que o mundo não seja tão ditatorial, é necessário que haja limitação, divisão dos poderes. Aqui nós temos a imagem de Montesquieu, né, responsável pela da divisão dos poderes. Um outro pensador muito conhecido é Rousseau, que viveu de 1712 a 1778. A teoria dele era da liberdade individual. Para ele, tinha que haver, o sistema teria que ser republicano, pois a república representava o pensamento do povo, né? Com a república poderia se haver mais liberdade. Sua principal obra é A Desigualdade entre os Homens, criada em 1749, e a citação mais conhecida dele é: o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Muito atual para o momento que nós estamos vivendo, né? Um momento político de confusão, né? Uma confusão muito grande dentro de corrupção, né? A nossa política hoje é considerada, aqui no Brasil, é considerada uma das políticas mais corruptas. E é justamente por conta do povo que faz isso. Até porque a gente sabe que o povo é corrupto, né, por natureza. Se você fura a fila de um banco, você é corrupto. Se você está na merenda da escola, na fila da merenda, e você rompe, você é corrupto. Então, se você pratica, segundo Rousseau, então o seu representante também será corrupto. Então, é um dos pensamentos mais atuais, né, mais propício para o momento que nós estamos vivendo. Aqui nós temos Rousseau, né, como um dos pensadores que eu considero um dos pensadores mais sábios, né, mais contemporâneo, apesar de ser um pensador medieval, mas é um pensador extremamente contemporâneo, com pensamentos contemporâneos. Temos também Diderot, que foi um dos líderes da Revolução Francesa de 1788, 1789, desculpe,
foi um idealista da enciclopédia, né? Aquela enciclopédia que a gente conhece, aquele velho dicionário. E uma das citações mais conhecidas dele é: o mundo estará a salvo no dia em que morrer o último rei enforcado nas tripas do último frade, né? É uma crítica, na verdade, que se faz a o poder que era exercido não só do clero, mas também do próprio rei. Aqui nós temos Diderot, né, a imagem do famoso Diderot. O iluminismo ele tinha como principal característica o movimento político e econômico. Na verdade, ele defendia o liberalismo político e econômico, onde no liberalismo político diz o seguinte, que a liberdade política, religiosa, expressão e privada, a igualdade perante as leis, a fraternidade entre os iguais, a burguesia. Liberalismo não é sinônimo de democracia, e sim de razão, né? Então, em resumo, o liberalismo prega a liberdade, igualdade e fraternidade. Não sei se vocês lembram desse lema, mas esse lema foi o lema da Revolução Francesa de 1789, né? Inspirado nos ideais desse famoso desses famosos iluministas. É tanto que a gente pode citar como sendo a principal característica da Revolução Francesa um ideal iluminista. No liberalismo econômico, temos como representador Adam Smith, que defendia o trabalho aliado ao capital, que seria o sinônimo da riqueza. Ele combatia o mercantilismo, onde ele pregava a livre iniciativa, a livre concorrência e o empreendedorismo. As principais influências do iluminismo foi a independência dos Estados Unidos, de 1776, e a Revolução Francesa, de 1789. Temas estes que nós vamos estudar em uma outra aula de história, porque, por exemplo, a independência dos Estados Unidos ele é bastante específica, assim como a Revolução Francesa. Basta vocês saberem que esses dois movimentos foram movimentos inspirados em ideais iluministas, ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Aqui nós temos Sapere, né, como um dos principais pensadores. Ele diz assim, ó, tem coragem para fazer uso da própria razão. Esse é o lema do iluminismo, né, que é justamente a ideia de liberdade. Né? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o contexto do movimento iluminista, as principais contribuições desse movimento para a sociedade, como vocês podem ver, muitos pensadores medievais, mas com teorias bastante atual, né? Com teorias focadas na política, né? A ideia de liberdade, a ideia de igualdade, né? Entre a sociedade. Então, foi isso nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o contexto. Qualquer dúvida, vocês também encontram esse material lá no livro didático, tá certo? Bons estudos e é aí, como diz essa frase, não se esqueça, foca nos estudos. Beleza, pessoal? Até a próxima.